20 protagonistas capítulo 61. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Eu podia sentir um cheiro familiar de mofo permeado no ar. Este é realmente o mundo imaginário. Esta biblioteca era uma manifestação de uma habilidade dentro da minha mente. E enquanto olhava para esse lugar incrivelmente vívido com curiosidade, recebi uma mensagem da interface. A sabedoria de todas as feiticeiras do mundo reunidas para se tornar um livro, e os livros reunidos para se tornar uma biblioteca. Bem-vindo à Biblioteca da Feiticeira Branca. Uma biblioteca feita da sabedoria das feiticeiras de todo o mundo. Sua permissão de entrada atual é F e mais qualificações são necessárias para desbloquear a permissão de próximo nível. Por favor, encontre o conhecimento que você quer aqui. Embora a biblioteca tivesse se tornado mais vívida e clara, ainda havia restrições ao meu redor. Eu tinha uma permissão de entrada Rank F. Se forçasse meu caminho para a biblioteca Rank I, eu seria afetado tanto física quanto mentalmente. No entanto, uma das razões pelas quais entrei nesta biblioteca em primeiro lugar foi para acessar o conhecimento Rank I. Eu também chamei o vaso de flores assim que ouvi sua voz. Uma linda flor prateada em um vaso apareceu em cima da minha mão esquerda. Poucos momentos depois, uma garotinha apareceu do maior botão de flor. Ela bocejou e esticou o corpo antes de olhar para mim. Eu amo biblioteca, vamos lá. Caminhei ao local que vi no outro dia, mas não consegui me aproximar. Era a porta que ligava à ala Rank. Engoli em seco e coloquei minha mão na maçaneta. Então lembrei-me da mensagem de aviso que veio no outro dia. Era sobre ser fisicamente e mentalmente influenciado. Mas eu não tinha nenhum pingo de hesitação porque já havia levado tudo isso em consideração. Fileiras e mais fileiras distantes, que pareciam com qualquer estante normal, vieram à minha vista. Eu lentamente e cautelosamente caminhei em direção ao cômodo. Então dezenas, centenas, milhares e dezenas de milhares de vozes de repente ecoaram pela sala. Por favor me salve. Já admiti que foi minha culpa. Porque me matou. Como você pode dizer descaradamente que quer voltar? Você deve morrer para poder ser de alguma ajuda como nós. Vocês vão ser livros, assim como nós. A habilidade concentração, S, foi ativada. Com a ajuda da habilidade de concentração, todas essas vozes desapareceram instantaneamente. O que é que foi isso? Eram vozes terríveis cheias de rancor. Eu vivi minha vida olhando para todos os tipos de coisas no campo de batalha, mas nunca encontrei nada assim antes. De alguma forma, senti arrepios percorrerem minha espinha. Era como se eu estivesse assistindo a um filme de terror sozinho, ou mais, como se estivesse sozinho em uma casa mal assombrada. Está tudo bem, se não fosse a voz do Pote, eu provavelmente já teria fugido desta sala. Não haveria um pingo da personalidade de um caçador veterano de 16 anos visto em mim naquele momento. Você está certo, vamos. Ficará tudo bem. Era um caminho escuro entre as fileiras distantes. Havia vários livros alinhados sem nenhum título escrito em sua capa. Levei quase uma hora para caminhar até a última estante enquanto olhava os livros lentamente. O tempo flui no mesmo ritmo da realidade. Como este mundo era sustentado usando a habilidade de concentração, era provável que o tempo da realidade fosse quase parado. Ei! Enquanto andava, de repente percebi. Todas as estantes nesta sala estavam me cercando. Quando isto aconteceu? Em reflexo, tirei a lâmina de éter e liguei-a. O vaso de flores que sempre me ajudava no inventário agora estava em cima da minha mão esquerda. Neste estado, ela era capaz de exercer feitiços mágicos mais poderosos. Eu adoraria testar sua força, mas de repente, todos os livros nas estantes voaram para o céu e começaram a se fundir. O livro combinado ficou do tamanho de um prédio e começou a cair na minha frente. Biblioteca Rank I maior só era acessível para feiticeiras verdadeiras. Ou aqueles que merecem ser uma. Você é uma feiticeira? Se não é, acha que tem qualificação para ser uma. Não sou, mas quero entrar. Então faça o teste. O conteúdo é simples. Sou um sistema que gerencia o acesso ao Rank E. Me acerte, e passará. A capa do livro do tamanho de um prédio na minha frente começou a mudar. Um padrão começou a aparecer diante de mim pouco antes do título ser gravado: Mundo, Terra. Terra? Essa pergunta durou apenas um momento muito breve. A enorme sala se abriu. Uma mulher de cabelos brancos em um vestido branco saiu dela.
Mesmo que eu nunca a tivesse visto antes, senti a mesma energia que senti das bruxas nela. Atrás dela, as páginas do enorme livro finalmente pararam. O menino pastor. Assim que as páginas pararam, pude sentir o espaço ao meu redor começando a se distorcer. Eu podia sentir uma sensação semelhante de quando pulei através da dimensão. Com a brisa fria que soprava sobre mim, encontrei-me em uma vasta pastagem. A alguma distância de mim, havia um menino batendo em um enorme monstro ovelha várias vezes maior do que ele. Atrás dele, havia dezenas de lobos o seguindo. Espere um minuto, o menino pastor deveria ser assim? Sem qualquer aviso, o menino gritou. Lobo. Vá mordê-lo. O quê? Merda, Krong Krong. Seguindo seus comandos, dezenas de lobos começaram a correr em minha direção. O vaso de flores me ajudou com alguma magia de vento enquanto eu envolvia minha mana ao redor da lâmina de éter. Não sei do que se trata, mas se eu vencê-lo, tenho certeza que vai ficar tudo bem. Mas, de repente, o mundo estremeceu e meu corpo caiu no chão. Não, para ser exato, a terra disparou em minha direção. O que diabos foi isso? Balancei minha lâmina de éter em direção aos lobos. O nível desses monstros lobo estava em torno do rank, então pensei que matá-los seria fácil, mas de repente, a neve caiu do céu e em segundos já estava empilhada até o meu joelho. Cão de Flandres. O título do livro mudou. Todos os lobos foram congelados até a morte e as ovelhas entraram em fúria. Coou. Um grupo de monstros ovelhas furiosos com caracteres esculpidos em sua barriga correu para mim. N/R, igual rei, monarca, patrazu, Keok, Krong. Cerrei os dentes enquanto rolava para escapar do punho das ovelhas monstro. Seu nível era de cerca de rank D, era um nível mais alto que o lobo, mas não havia nada de especial nisso. Pulei e cortei o pescoço de uma ovelha. Depois disso, aterrissei atrás dele e rolei para longe. Usando o impulso, saltei em direção a outro monstro e o esfaqueei no peito. Duas correram em minha direção de ambos os lados, balançaram as patas para me esmagar. Felizmente, o vaso já havia criado um ponto de apoio para mim com sua magia, então chutei e voei alto no céu. Passei meus olhos pelo chão rapidamente. Vi um rebanho de centenas de ovelhas galopando sobre os campos nevados. Eu não conseguia lidar com seus números, não importa o método que decidisse usar. Se sim, eu prefiro. No exato momento em que estava prestes a tirar alguns explosivos do meu inventário e jogá-los no chão, o granizo parou e me encontrei em uma floresta. O que está acontecendo? Então, uma velha apareceu. Não. Não era uma pessoa, era algo que parecia uma velha. Você deveria tentar algumas maçãs. A velha me ofereceu uma maçã, mas pensei que seria envenenada, então achei melhor matá-la com a lâmina de éter. Seu desgraçado. Coma. Ela jogou a maçã na minha direção. Rapidamente rolei para o lado. Houve uma explosão no local onde a maçã caiu. Teve o mesmo efeito das granadas de éter que usei. Eu estava longe da bomba, então rapidamente me levantei e cortei a velha. Clã. A área circundante transformou-se numa fortaleza de estilo medieval. A fortaleza foi preenchida com um enorme quebra-nozes que facilmente alcançava 5 metros de altura. Ai, uma noz. Sento pipoco nesse homem. Ah não. Não. De Protagonistas capítulo 62. O que é isso? A biblioteca da feiticeira branca era meu mundo imaginário, o que significava que ninguém além de mim e da feiticeira supervisora poderiam estar aqui. Mas por alguma razão eu podia sentir a presença de alguém, ou para ser exato, seu olhar. No entanto, no momento em que virei a cabeça para descobrir que ninguém estava lá, sentimento. Era mais como se meus talentos de intuição e sexto sentido estivessem ativados e me fizessem perceber algo. Este espaço está conectado com a realidade. Existem poucas pessoas que podem interferir no tempo e no espaço. A interface falou. Sério isso? Eu me senti desconfortável com aquela sensação, mas o que poderia fazer quando a interface disse que não havia problema? Então decidi seguir em frente. A coisa mais importante agora era ir para a lei da biblioteca. Vamos lá. O mundo caótico voltou ao seu estado original quando a interface supervisora da biblioteca desapareceu. Agora, na minha frente estava a porta e eu estava um pouco nervoso porque não podia ter certeza de que estaria seguro quando entrasse. Depois de respirar fundo e ativar a habilidade de concentração, atravessei a porta. Vamos fazer isso.
Este é um lugar onde apenas feiticeiras verdadeiras podem entrar. Parte de sua mente começou a se transformar. Sua concentração bloqueia parcialmente a influência da biblioteca Ranker. Seu corpo começou a se transformar. Isso é o que mais me preocupava. Embora eu fosse mentalmente forte, as mudanças físicas seriam difíceis de suportar. Basicamente, um corpo de uma feiticeira tinha a aparência feminina. Tinha uma bela aparência e juventude duradoura e além disso, era um corpo otimizado para usar magia, mas a mudança que eu mais temia era a perda da visão. Uma feiticeira não vê o mundo com seus próprios olhos. Essa foi a razão pela qual disseram que não tinham escolha a não ser serem indefesas contra a caça às bruxas. Não seria simples encontrar uma mulher sem visão e matá-la. Uma feiticeira que atingiu um certo nível, podia perceber o mundo com o coração. A verdadeira identidade dessas habilidades era, no máximo, uma detecção, mas ficar cego significava que você nunca mais veria a luz e a cor do mundo. Eu não queria ser assim. Portanto, não havia escolha a não ser resistir à mudança usando toda a mana dentro do meu corpo para bloquear a mudança. Uau! Algo semelhante à corrente elétrica começou a fluir pelo corpo. A biblioteca da feiticeira branca começou a resistir contra a minha vontade. Não, para ser exato, começou a me limpar. Começou a jogar fora algumas partes desnecessárias do meu corpo para torná-lo adequado para me mudar. Mas é fraco. Até agora, eu tinha conseguido resistir provavelmente porque o nível de habilidade ainda era e fui capaz de parar a transformação que começou lentamente debaixo dos meus pés. Se havia um efeito colateral para se preocupar, era que minha pele não aguentaria. Era difícil evitar mudanças dentro do corpo, mas era ainda mais difícil impedir que saíssem. Quando a biblioteca da feiticeira branca chegou à região da virilha e subiu pelo abdômen, passou pelo coração e finalmente chegou à minha cabeça. Eu podia sentir o suor frio escorrendo por todo o meu corpo. E, como se tivesse sido atingido por um raio, meu corpo estava dormente. Mas, eu superei. Você resistiu a algumas transformações do corpo da feiticeira. Parabéns à habilidade Biblioteca da Feiticeira Branca, F, subiu para o rank E. E então, quando eu abri meus olhos, ei, mago. Seus olhos. Vírgula, meus olhos eram de cor branca. Foi um efeito colateral inesperado. Meu cabelo e outras partes estavam bem. Também não havia problema com a função do corpo e a visão. A propósito, nunca pensei que meus olhos ficariam brancos assim. Acho que preciso de uma lente de contato para encobrir. O que me preocupava era que eu não sabia se a lente seria capaz de suportar a mana emitida durante uma luta feroz, mas não parecia ser uma ameaça à vida e parecia não haver problema. Eu me acalmei e olhei ao redor da biblioteca Ranker. É tão ampla. Eu li cerca de 10% dos livros na biblioteca F. Sinceramente havia achado ótimo, mas depois de ver o ranking, que tinha cerca de 10 vezes mais livros do que o nível anterior, minha convicção foi abalada. Além disso, havia alguns outros livros além de grimórios guardados aqui. Vontade da bruxa, o que diabos é isso? Havia alguns livros que registravam a história das feiticeiras e suas habilidades. Eu gosto disso. Você está tão feliz assim? Sim. Eu tinha um palpite de que este vaso iria ler todos os livros aqui. Seria um desperdício simplesmente sair deste lugar agora, depois de todas essas lutas. Então, resolvi andar um pouco mais. E isso é. Eu fiquei chocado. A biblioteca Rank F era realmente apenas uma prévia. Os livros de magia guardados aqui eram muito mais superiores do que os guardados na Academia Vivienda. Não posso acreditar que tal magia exista. Li livro após livro sem saber quanto tempo se passou. De repente, encontrei um com um título estranho. Sobre as sucessões das feiticeiras. O que é isto? As feiticeiras, juntamente com os dragões, eram criaturas que criaram algo chamado magia. Eles espalharam os livros de sua sabedoria para seus sucessores. Raramente, muito raramente, as feiticeiras teriam descendentes. Caso deixassem alguns, geralmente era por necessidade. Porque elas encontraram a necessidade de compartilhar amor. E sentem a necessidade de entregar algo aos seus descendentes. Então a feiticeira. Eu pulei algumas informações inúteis. Em primeiro lugar, não queria ler este livro inteiro. Enquanto folheava as páginas, de repente encontrei algo interessante e parei. O poder da profecia seria dado à feiticeira mais talentosa entre todas.
Mas havia um efeito colateral para aqueles que tinham o poder da profecia. Eles não seriam capazes de usar outra magia. Em troca de poder ver o futuro de uma maneira desajeitada, a feiticeira que carrega o poder da profecia tem que confiar nos outros pelo resto de sua vida. Eles também perderão sua visão humana. Profecia, hein? Era uma história muito interessante. Pensando bem, ouvi dizer que havia um profeta na Terra. Claro, ainda não posso concluir que o profeta seja um feiticeiro. Eu nem sei o sexo do profeta. Havia tantos mitos sobre profecias. Havia um mito no norte da Europa que dizia que era possível ver o futuro 3 segundos depois de furar seu globo ocular. Desde então, venho lendo há muito tempo sobre a sucessão. E depois desse livro, peguei outro e li. Eu li tudo, independentemente de ser um livro de magia ou a história de uma feiticeira. Caí em transe, não senti o tempo que passava. Além disso, não percebi que o vaso de flores estava andando ao meu lado e lendo livros por conta própria. Você vai voltar agora. Sim. Fazia 3 meses desde que fiquei no continente de Rostislav. Eu tinha aprendido completamente os ensinamentos de Misclean. Agora era capaz de usar tanto a espada quanto a magia com eficiência. Foram 3 meses muito gratificantes, entendo. Então, vai para casa. Sim, estou apenas curioso. Mas onde é sua cidade natal? Bem, é muito longe, sim. Entendo. Miss Cleance sorriu friamente. Eu não sabia no começo, mas ela era muito boa em sorrir. Parecia fria por fora porque não era sociável, mas quando nos aproximamos, a mulher ficou muito confortável. Vou ter que ir em uma viagem também. Onde você está indo? Meu nível subiu, então vou esmagar todos os homens que estavam me ameaçando. Não era fácil subir quando você já é um guerreiro de nível bastante alto. Aliás, Miss Clean estava envolvida com o personagem principal e a correção estava influenciando seu caminho até certo ponto. Ela também era uma pessoa muito competente que poderia fazer bom uso disso. Ela amarrou uma longa espada em suas costas e me deu um tapa no ombro. Você aprendeu minha esgrima, então não saia por aí e seja derrotado. Não se preocupe, isso não vai acontecer. Olhamos um para o outro por mais alguns segundos antes de virar as costas e seguir nosso próprio caminho. Miss Clean vagava pelo mundo para encontrar outros homens fortes. E eu voltaria para a Terra. Retornando à Terra, a distribuição do tempo do mundo voltou ao normal. Quando abri os olhos, já estava de volta ao meu quarto. Olhei em volta para encontrar alguém por um breve momento, mas infelizmente não consegui encontrar ninguém. Quando peguei meu smartphone e verifiquei as notícias, Taylor Nini estava acompanhando Eloni, uma estrela mundial e também uma deusa do pop. Taylor, ei, seu pequeno punk, Eloni vai se apresentar na Coreia em breve. LOL, Taylor, indo para a Coreia em breve. Eloni, hein? De repente, o pensamento dela passou pela minha mente. Ela deixou de ser uma caçadora por vontade própria e eu não quis dizer nada sobre isso. Seu futuro é você quem decide. Era egoísta culpar os outros por deixar o caminho de caçador só porque meu sonho permaneceu na indústria de caçadores. Vamos primeiro mudar a mensagem de status do mensageiro para fim de despacho e entrar em contato com algumas pessoas. Ping. Alguém entrou em contato comigo. Willon, Seldon, há muito tempo estamos sem nos ver. Por que não entrou em contato comigo ultimamente? Tenho pensado em você ultimamente. Estou na Coreia agora. Vamos nos encontrar para um café, Willon. Franziu senho assim que viu o nome. Ele era o mais sujo entre os 8 membros que despertaram como caçadores ao mesmo tempo comigo. Para ser exato, aquele bastardo do Willon, ele me abandonou. Ouvi dizer que ele se aposentou e administrou um negócio em algum lugar. Seu negócio comigo provavelmente estava relacionado à guilda ou algo nesse sentido. Acho que está interessado no meu nome, que continua subindo ultimamente. A mente humana é verdadeira mesmo além da tela digital. Mesmo que fingisse estar calmo, havia algo de urgente em suas palavras. Recentemente, parecia que seu negócio não estava indo bem e ele estava desesperado o suficiente para entrar em contato comigo. Eu li mais uma vez antes de deslizar para outra mensagem. Era uma mensagem de Ryujin Suou que também é um dos 8 membros. Ao contrário do último, esse era um bom amigo que costumava visitar a Coreia junto com Taylor quando eu estava no hospital. Ele cuidou de mim, alguém que não tinha superpoderes, como se eu fosse um tesouro. Até agora, ainda estava um pouco distante porque me incomodava com a gentileza dele, Ryujin Suou.
Seldon. Vamos nos encontrar para tomar um café em breve. Ryujin Sou. Não há problema em recusar se você estiver ocupado. Ryujin Sou era dono de uma pequena guilda, mas era bastante conhecido como mestre de caçadores famosos. Mas o mais importante, o relacionamento entre esses dois era muito ruim. Acariciei meu queixo pensando no fato. Ambos administravam guildas, então acho que talvez haja algo para ajudar minha guilda, e o Seldon Maior Willon, claro. Vamos nos encontrar. E o Seldon Maior Ryujin Sou. Não estou ocupado. Quando nos encontraremos, então, entrei em contato com ambos. Por que não posso sair? Quando Yekaterina gritou, a Alpa, o super-humano de nível SS recuou. No entanto, a mulher que bloqueou o caminho de Yekaterina apenas sorriu com os olhos fechados. Terina. Nós, terráqueos, precisamos do seu poder. Você é a única que pode prever o desastre que se abaterá sobre a Terra. Se não puder ver o futuro desastre enquanto estiver fora por um momento, o que acontecerá? E Ekaterina cerrou o punho em frustração quando ouviu as palavras de Alpa. Ela sabia que aquelas palavras não eram nada além de mentiras. Eles estavam usando seu poder para solidificar sua própria posição, varrendo tanto dinheiro quanto honra. Também ameaçaram o mundo inteiro dizendo que a Terra não poderia estar segura sem a ajuda deles. De fato, mesmo sem profecia, o mundo estava indo bem. Das 100 profecias, a humanidade conseguiu impedir 99 delas. E Ekaterina levantou a cabeça lentamente. Ela podia ver os amuletos espalhados por toda a sala. Não eram um produto da ciência nem superpoderes. Eram itens criados por magia que não foram divulgados ao mundo. A mulher à sua frente também era uma das usuárias dessas coisas. Ela não conseguia entender por que não podia usar magia como eles. Porque eles não podiam ver o futuro, como ela. E Ekaterina, então volte. Você tem muito o que fazer pelo mundo. Era o controle perfeito. Ela não tinha nenhum acesso ao mundo exterior através da TV, rádio, jornal, telefone celular. Eu sou uma máquina de profecia que está presa em um canto frio de Moscou. Alpa segurou seu ombro levemente, mas Ekaterina se livrou do toque e voltou para seu quarto. Mesmo que a neve não fosse visível, este espaço era bem conhecido porque agora tinha mais de 30 anos. Afundada na cadeira, estendeu a mão lentamente. O piano entregue por seu pai, que não pôde mais tocar no último dia do dia em que ganhou o poder da profecia e perdeu toda a visão, foi claramente colocado na ponta dos dedos. Ela tentou pressionar o teclado, mas não havia barulho mais bonito vindo dele. Em troca do poder da profecia, não podia mais sentir a beleza da música. Em troca do poder da profecia, Ekaterina perdeu muito. Ela voltou para a cama, abraçou os joelhos e enfiou a cabeça para dentro. Adormeceu como estava e sonhou. Hoje, novamente, teve um pesadelo. De Protagonistas capítulo 63. Quando você trabalhava como caçador, era inevitável que sua identidade fosse exposta ao público. Hoje em dia, os caçadores eram tratados como celebridades, mas no passado, havia alguns que relutavam em divulgar seu nome real porque haviam muitos que caçavam outros que abusavam de seus poderes sobrenaturais. Willon, um veterano de 16 anos, era um ex-caçador chinês que usava um pseudônimo. Ele possuía uma superpotência e também é o mestre da guilda Selinguin. Ele se tornou um empresário depois de se aposentar há 8 anos. Nos dias de hoje, onde havia uma regra implícita que dizia que um mestre de guilda deve ser um caçador incumbente, sua posição como aposentado o colocou em uma posição desvantajosa. Ele foi um homem que superou com sucesso esses obstáculos liderando a guilda através de operações e estratégias. Embora tenha sido arruinado. No passado, sua guilda tinha mais de 100 caçadores, mas agora restavam apenas cerca de 20. Porém, infelizmente para Willon, aqueles 20 não confiavam nele. Era apenas uma questão de tempo antes que deixassem a guilda. O fogo começou em seus pés. Uma guilda que tinha caçadores trabalhando era semelhante a uma empresa militar privada. Os documentos que precisavam preencher para criar essa organização eram tão altos quanto homens adultos e, mesmo que tivessem uma aprovação, quem sabia quanto tempo teriam que correr para aumentar a capacidade máxima. Tudo o que ele tentou até agora não daria em nada. A capacidade máxima da guilda Selinguin era de 150 pessoas, o que era equivalente a uma de tamanho médio. Mas, como o número de caçadores contratados continuava diminuindo,
A pressão para reduzir a capacidade máxima havia começado. Os investidores da Silingin também começaram lentamente a criticá-lo ao realizar uma assembleia de acionistas. Wilon finalmente percebeu que sua guilda poderia desaparecer completamente. Mas nunca deixaria isso acontecer. Ele gostaria de ter seu cartão de caçador reemitido, mas já era tarde demais e seu orgulho também não permitiria. Naquela época, ouviu notícias da Coreia. Yeo Seldon. Aquele homem tinha uma habilidade que não era um superpoder. Era algo que poderia ser aprendido por pessoas normais. Atualmente, as notícias sobre ele e sua habilidade estavam em todos os lugares, então Yeo imediatamente o contatou. O homem conhecia o personagem de Yeo Seldon, pois antes de se aposentar como caçador, haviam passado 8 anos juntos. Entre os 8 caçadores, o talento de Yeo pode ser considerado um dos mais fracos. Foi uma manifestação desajeitada de superpoderes. O tipo de sua habilidade era comum, então era difícil conseguir alguma atenção. Além disso, ele era ruim em lutar. No entanto, sempre encontrava conforto quando olhava para um menino, Yeo Seldon, um perdedor sem superpoderes. Talvez devido ao fato de Yeo ser capaz de fortalecer seu corpo, costumava atormentar Seldon sempre que tinha tempo. Sempre que isso acontecia, o atormentando não resistia nem respondia. Em sua memória, ele era apenas um incompetente com tal personalidade. Claro, não havia como continuar tão tolo mesmo agora. Talvez agora, pessoas de todo o mundo estivessem tentando colocá-lo ao seu lado. Eles viriam com um monte de coisas para comprá-lo, mas comparado ao que tinha a oferecer, era insignificante. Wilon não queria que Seldon exigisse que pedisse desculpas, então veio com algo que só ele poderia dar. Foram as coisas que Seldon perdeu há 8 anos. Ele ia apresentar um segredo que ninguém, exceto ele mesmo, sabia até agora. E assim, Wilon estava agora na Coreia para encontrar o Seldon. Ao lado dele, estavam 3 representantes de empresas que patrocinavam guildas e também representantes da Associação de Caçadores. Leon Sang, um representante das indústrias Gaiola. Uma empresa que estava envolvida na indústria de defesa produzindo as armas para os caçadores. Em seguida, havia um representante da Reger, o principal produtor de armaduras e outros equipamentos. Uma agência organizava os portões e masmorras onde os caçadores poderiam atuar, a antena do Oticon. E a sede da Associação de Caçadores que veio para julgar a elegibilidade da guilda. Todas essas eram empresas globais que não podiam ser subestimadas. Para que um caçador fosse ativo, era imperativo que entrasse em contato com indústrias de defesa e empresas bizarras que apoiassem equipamentos de alta qualidade, e uma boa agência que identificasse portões e masmorras mais rápido do que qualquer outra pessoa e organizasse o mais apropriado trabalho para a guilda operar. Além disso, a sede da Associação dos Caçadores estava revisando se deveria reduzir a guilda, aumentá-la ou eliminá-la. Esta é a chance. A razão pela qual o representante seguiu o Iron para a Coreia foi porque também estão muito interessados na existência da habilidade ideal. Se ele conseguisse que Yeo Seldon se juntasse à sua guilda, seu futuro estaria garantido. Ah, aí está ele. Sua localização atual era um restaurante em um hotel. Seldon chegou vestindo o terno que recebeu de Celeste no outro dia. Era luxuoso à sua maneira, mas se sentia estranho porque não o usava com frequência. Ah, hectares, Seldon, já faz um tempo. Sim, já faz um tempo. Eles se olharam e Seldon pensou por um momento que o Iron era um homem bonito com um rosto descarado. Esse bastardo. Ele não se lembra que se aposentou depois de me trair? Yeo Seldon manteve sua expressão sob controle já que as 4 pessoas que vieram com o Iron eram mais importantes. Wang Jaigun. Originalmente, Seldon ia encontrar o Iron e dar-lhe um sermão. Mas agora podia ver que havia entrado em contato para apaziguar-se. Ele está muito melhor do que eu havia imaginado. Ainda é útil. Yeo Seldon sorriu e descaradamente disse ao Iron. Isso mesmo. Eu disse que traria um convidado também, certo? Oh, claro. Mas Quen, ali está ele. Quando Seldon olhou para trás, um homem bonito que tinha quase 190 centímetros de altura se aproximou dele com um sorriso suave. Quando encontrou Iron, o homem acenou levemente e pediu aos outros 4 que apertassem as mãos educadamente e então disse, Iron. Já faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Senti saudade de você. Certo, quantos anos se passaram, Ryujin Sou?
Ryujin Sou. Um homem, que como Yo, começou a trilhar o caminho de um mestre de guilda. No entanto, os dois tinham diferentes rotas percorridas. Enquanto Yon caminhava em direção ao abismo, a guilda de Ryujin Sou estava ficando cada vez mais digna de seu nome. A guilda de Ryujin Sou, Leitone, era uma composta por um pequeno número de pessoas de elite, e era caracterizada por sua participação em grandes masmorras e portões sem assumir tarefas mesquinhas. Oh! Você não é o mestre de Leitone. Eu realmente queria te conhecer. Prazer em conhecê-lo. Quando Ryujin Sou apareceu, o rosto de Yon endureceu gradualmente. Ele olhou para o Yo Seldão. Esse bastardo está tentando me ferrar. Eles não estavam em bons termos. Na verdade, o Yon odiava Ryujin Sou unilateralmente. A razão era simples. Ryujin Sou era superior a ele em todos os aspectos. A situação da guilda em si pode ser semelhante, mas todos os 20 membros da pertencentes a Leitone eram Rank S, e seu mestre também era um super-humano SI, ao contrário de outros de hoje, que eram uma espécie de comercializadas. A Leitone estava no centro das atenções em todo o mundo porque era uma guilda que mantinha a abordagem tradicional de proteção. Ryujin Sou era um mestre de uma empresa vencedora, enquanto o outro era um mestre de uma perdedora. Então, o Yon estava constantemente com ciúmes. Por que diabos ele se apegou ao Yo Seldão? À primeira vista, Ryujin Sou pode parecer amigável para todos porque tinha uma impressão suave e um jeito gentil de falar e também era o caçador e empresário mais legal de todos os tempos. No entanto, ele estava cuidando de Yo Seldão há muito tempo, mesmo quando todos lhe diziam que não havia benefício em fazê-lo. O próprio Seldão parecia muito relutante em receber seu favor como se soubesse de alguma coisa, mas o importante agora era o fato de que Ryujin Sou também estava aqui. E o problema mais sério foi que com o aparecimento do mestre da Leitone que não era patrocinado por nenhuma empresa, fez com que o agente de negócios prestasse atenção redobrada a ele. Não. Eu não me importo com isso. Contanto que possa de alguma forma trazer Seldão para minha guilda. Então Yo Seldão abriu a boca. Ah, sim. Na verdade, eu criei uma temporária e no futuro, estou pensando em criar uma guilda de verdade. Todos ficaram em silêncio com suas palavras. A criação da guilda era uma questão delicada. Até o Yon olhou para ele perplexo, mas o agente despachado da sede da Associação dos Caçadores disse com um olhar frio. Como Yo Seldão sabe, para estabelecer uma guilda, você precisa de pelo menos 3 equipes e 15 membros. Além disso, uma das equipes deve ser capaz de realizar missões de rank C ou acima. As condições fluíram da boca do representante da associação. As guildas eram agora um grupo de super-homens que possuíam o poder das armas e estavam destinados a ser uma questão muito delicada. E então, Ryujin Sou abriu a boca. Sim. É por isso que estou pensando em me juntar a ela. Você quer dizer uma união? Era uma palavra desconhecida nos dias de hoje, mas no passado, antes das guildas se tornarem uma corporação, quando os caçadores existiam puramente com o propósito de formar uma equipe, existia uma união, uma maneira de duas se tornarem uma e realizarem missões juntas. O Yon tremeu. Não havia como um empresário frio como Ryujin Sou vir aqui para nada. Todos eles vieram aqui porque havia um lucro que eles poderiam obter. Não me diga, você estava planejando isso desde o início. O Yon tinha certeza de que Yo Seldão sabia que ele veio recrutá-lo para sua guilda, mas o homem apenas veio se aproveitar dele. Seu filho da puta. O Yon não gostou do fato de Yo Seldão, que foi incompetente a vida toda, estar orgulhoso por causa de sua habilidade. E, quando cerrou os dentes com mais força, Ryujin Sou olhou e disse, qual é o problema? Yon. Você não parece muito bem. Foi uma pergunta por pura boa vontade. Aos seus olhos, Yo Seldão é alguém para ser protegido, certo? Ryujin Sou era um super-humano rank S enquanto Yo Seldão era uma pessoa normal, então em sua mente, era um pensamento natural. Com licença, vou ao banheiro. Não podia revelar sua emoção. As coisas estão indo mal aqui, mas ele acredita que haverá uma maneira de alguma forma. Quando Yon se levantou de seu assento, Seldão, que estava olhando para suas costas, sorriu e seguiu. Também irei ao banheiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.